Olá, pessoal! Desde 2020, vivemos talvez o período mais atípico aí de nossa geração, e isso teve reflexos diretos em relação ao nosso transporte. Nós tivemos todas as medidas de isolamento social que fizeram com que as pessoas ficassem mais tempo em suas residências, mas todo mundo precisou continuar a consumir os itens. Nós continuamos tendo necessidade de nos alimentar, das necessidades de produtos de higiene, além de outros produtos para nosso lazer aí nesse período de ficar em casa ou menos tempo fora de casa. E nesse sentido, a logística, ela teve um papel fundamental para garantir com que os itens continuassem chegando às residências e às empresas. Se nós pegarmos, diferente do setor aéreo, em que existem dados divulgados pela ANAC de exatamente qual foi a quantidade transportada entre cada origem e cada destino, no setor rodoviário nós não temos, infelizmente, esses dados aqui no Brasil. Mas existem alguns dados correlatos que nós podemos tentar tirar algumas conclusões. E é justamente isso que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Então, vou iniciar o compartilhamento aqui da minha tela com vocês. E neste compartilhamento, apresento aqui já um compilado de dados divulgados pela ANTT. A ANTT, nesses dados que eu trago aqui, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela divulga quantas passagens nós tivemos de cada tipo de veículo em cada uma das praças de pedágio das rodovias federais. Esse arquivo será disponibilizado na íntegra aí para vocês, já compilado aqui com 2019, 2020 e 2021, sendo que 2021 os dados disponíveis são até abril, e vamos aqui para algumas análises rápidas iniciais. Então, aqui nós temos dividido pelo tipo de veículo, comercial, moto e passeio, para cada um dos anos, cada um dos meses. E os mesmos dados são trazidos aqui nesse gráfico. O que nós podemos observar primeiro é que, em termos de veículos de passeio, existe naturalmente, mesmo 2019, lá um ano sem qualquer indício ainda de pandemia para nós, uma variação natural aqui de fluxo ao longo do ano, sendo ali dezembro e janeiro meses de férias e com mais fluxo ocorrendo nas praças pedagiadas, como consequência de maior fluxo pelas rodovias, de maneira geral no país. Se nós compararmos aqui abril de 2019, nós tivemos 31.937.750 veículos de passeios passando por praças de pedágio em rodovias federais. Em abril de 2020, esse número aqui foi de 18 milhões e pouco, ou seja, quase 50% aí de queda, né? Uma queda entre 40% e 50%. Em azul, nós temos os veículos comerciais. Se observa já de maneira inicial que essa variabilidade aqui, ela é bem menor. Os veículos comerciais, eles são os que acabam também transportando as cargas. E nós temos essa estabilidade aqui ao longo do ano. Nós continuamos comendo de maneira parecida ao longo do ano, continuamos tendo as necessidades de produtos de maneira parecida ao longo do ano. E a mesma coisa com as indústrias. Então, se nós pegamos aqui em abril de 2019, temos lá o 16.900.000 passagens em praças pedagiadas. Em abril de 2020, esse número aqui foi de 13.400.000. Ou seja, mesmo tendo essa queda, proporcionalmente, foi muito menor do que observado nos veículos de passeio. E daí a parte de motos acaba tendo um volume que é insignificante aqui, perto de veículos de passeio e veículos comerciais. Então, pular aqui essa análise em termos das motos e vou para uma outra mais direta, que é em relação a veículos com mais eixos. Nós temos aqui, trazido nessa tabela e também no gráfico, somente os dados para veículos com mais do que 3 eixos, né, com 3 ou mais eixos. Nós observamos o seguinte: esses veículos com 3 ou mais eixos acabam sendo lá os caminhões. Pode ter alguma coisa de ônibus no meio do caminho, mas grande parte aí caminhões. E nós vemos assim que
tivemos lá 12.978.000 em abril de 2019, e no pior momento lá em abril de 2020, 10.548.000, ou seja, menos do que 20% essa queda. E se nós compararmos o que está acontecendo, o que aconteceu aqui pós-julho de 2020, já era superior lá ao que acontecia em 2019. O que nós temos em 2021 é superior não só a 2020, mas também superior a 2019. Nessa análise, ainda para ter mais acurácia no que nós colocamos, precisaríamos observar também se tiveram novas concessões ao longo desse período. Mas o que isso aqui passa já de maneira geral é a ideia que o transporte de cargas rodoviário ele continuou durante a pandemia e está até mais forte do que nós tínhamos antes do período de pandemia. Então, tudo isso associado aí a essa nossa logística, para que os itens consigam chegar até as residências e até os lugares produtores. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.